Queridos, vou gravar um áudio rápido, deixa seu comentário, seu like, presta atenção no que eu vou falar, para a glória de Deus. Prometo não tomar muito seu tempo, para que você tenha bastante tempo para ler a Bíblia, orar em outras línguas, para a glória do Senhor. Amém? Salmos 32, a partir do verso 8, diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabeços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Aleluia. O Salmo 144 vai falar assim: guia-me com seu bom espírito por caminhos planos. Aleluia. Presta atenção, queridos. Aqui ele está dizendo assim: não seja como o cavalo ou a mula sem entendimentos, os quais com freio e cabeça são dominados. De outra sorte, eles não te obedecem. E logo no versículo seguinte, no verso 10, ele fala: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O que ele está querendo dizer? Que o ímpio é aquele que vive sem entendimento, como o cavalo e como a mula, né? E por que ele sofre? Ele sofre porque ele não ouve o conselho de Deus. No versículo 8 ele vai dizer: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, sob os meus olhos te darei conselho. Quem é os olhos do Senhor? O Apocalipse fala sobre isso. Os 7 olhos, os 7 espíritos de Deus, né? Os olhos do Senhor é o Espírito Santo, querido. Ou seja, o ímpio, ele sofre muito. A Bíblia diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Por quê? Porque ele vive como o cavalo e a mula. Por quê? Porque ele precisa de freio e cabresto para ser guiado. Ele precisa ser guiado à força. Por quê? Porque ele é rebelde, ele é teimoso, ele é obstinado. Ele não é manso e humilde para ouvir o conselho do Espírito Santo. O Espírito Santo é um cavaleiro, querido. O Espírito Santo é gentil. O Espírito Santo, ele te aconselha de uma maneira tranquila. A palavra do Senhor diz que Elias estava numa caverna. Lá em Reis, se eu não me engano, Reis 19, vai falar que Elias estava numa caverna. E a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala que passou um vento e Deus não estava no vento. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, mas Deus não estava no fogo. Mas uma voz tranquila e suave tirou Elias da caverna. Ou seja, a voz tranquila e suave do Espírito Santo tirou Elias da caverna. Ou seja, querido, o Espírito Santo, ele não vem com muito barulho. O Espírito Santo não vem com muita bagunça, não. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de ordem. Paulo vai falar assim: porque nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. O Espírito Santo não pode operar no meio da desordem, da bagunça. O Espírito Santo opera no meio da paz. É por isso que a Bíblia fala sobre: deixe que a paz de Deus seja o quê? O árbitro da tua vida. Uma pessoa que não está com o coração cheio de paz, ela não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Só que um dos grandes problemas é que hoje muitos cristãos estão vivendo como a mula e como o cavalo, sem entendimento, que precisa ser guiado por freios e cabresto. De outra maneira, eles não obedecem. Por quê? Porque estão negligenciando a voz do Espírito Santo. Romanos capítulo 8 vai falar assim, no versículo 13: se sois guiados pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus. Querido, nós não precisamos ser como a mula e como o cavalo, rebelde, obstinado, que precisa de freio, de cabrestos. Querido, o nosso fim vai ser sofrimento. No verso 10 ele diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, porque ele vive como o cavalo e a mula. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Olha que interessante. Aí você vai pegar aqui em Romanos capítulo 8, no verso 26, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: olha que interessante.
Por que as pessoas sofrem? Elas sofrem porque elas são rebeldes, elas não querem ouvir o Espírito Santo. Elas não querem ouvir o que o Espírito Santo fala na sua consciência. Romanos capítulo 8, verso 26 vai dizer assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A gente acabou de ler que aquele que confia no Senhor, a misericórdia fará o quê? O assistirá. A misericórdia o assistirá. Ele está dizendo que o perverso, o ímpio, ele vai sofrer muitos sofrimentos, ele vai curtir. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Agora no verso 26 de Romanos 8, ele diz: também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo é a misericórdia de Deus nos assistindo em nossa fraqueza. Aí ele continua: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira como gemidos inexprimíveis. Quando você é humilde de coração, a misericórdia te assiste em sua fraqueza. E o nome dessa misericórdia é Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo vê você tomando uma decisão errada no seu casamento. O Espírito Santo vê você tomando uma decisão errada no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, no seu dia a dia. Sabe o que ele faz? A misericórdia te assiste na sua fraqueza. Por quê? Porque você é limitado, filho. Você é limitada, filha. Para de achar que você é o dono, a última Coca-Cola do pedaço. Você é limitado. Você só sabe do dia de hoje. Você nem sabe do que vai acontecer agora, daqui 10 minutos. Quanto mais do dia de amanhã. Você precisa da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que o Espírito nos anunciaria as coisas que há de vir, que o Espírito nos guiaria a toda a verdade, que o Espírito ouviria do Pai e nos comunicaria, que o Espírito receberia do Pai e nos falaria. Então, filho, presta atenção, filho. A misericórdia te assiste em sua fraqueza. É o Espírito Santo. Ah, Senhor, eu não sei se eu vou fazer essa viagem. Ah, Senhor, será que esse homem, essa mulher é para mim? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer isso? A misericórdia está te assistindo e fazendo intercessões por você. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que são esses gemidos inexprimíveis? Palavras inefáveis. É o falar em outras línguas. Para quem acredita no dom de falar em outras línguas, quando você começa a orar em outras línguas, quando você tem hábito de orar em outras línguas, você está permitindo que o Espírito Santo te assiste. O Espírito Santo está te assistindo, a misericórdia está te assistindo. E aí o Espírito Santo começa a te dar livramento de coisas futuras. O Espírito Santo começa a tirar do seu caminho as pedras de tropeço da sua vida. Ele vai tirando todas as pedras, vai fazendo um caminho plano para você quando você vai orando em línguas, quando você vai deixando a misericórdia te assistir. Olha bem o que diz aqui nos Salmos, se eu não me engano é o 144. Veja bem, o Espírito Santo ele nos guia por caminhos planos, querido. Quando você deixa o Espírito Santo interceder por você, ele vai tirando toda a pedra, todo o tropeço. Ele vai fazendo o seu caminho ficar plano, querido. Não seja como o cavalo e nem como a mula, que precisa de cabresto, meu Deus do céu. De outra maneira, não te ouvirá. É o Salmo 143, no verso 10. 143, não é 144. Diz assim, no verso 10: ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Olha aí, o Espírito Santo vai te guiar por terreno plano. Se você parar de ser rebelde, de você parar de ser desobediente, de você parar de viver como ímpio. O ímpio sofre porque ele é como o cavalo e a mula. Para de viver na obstinação. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deve seguir, te darei conselho com os meus olhos. O Espírito Santo quer te dar conselho, filha. O Espírito Santo quer te dar conselho. A misericórdia quer te assistir na sua fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer daqui 10 minutos.
Mas quando você permite o Espírito Santo te dar conselhos e falar assim: filho, vai por aqui, filhos, vai por ali, filho, segue o caminho da sabedoria, filho, segue o caminho da sabedoria, filho, não faça aquilo sem refletir, pensa 2 vezes, filho, vai ler a palavra, filho, vai ler Provérbios, filho, ouça o conselho das pessoas que são mais maduras espiritualmente. E o Espírito Santo começa a te assistir, a misericórdia começa a te assistir, aí você começa a orar em outras línguas, deixar o Espírito Santo interceder com gemidos inexprimíveis sobre a sua vida. Aí o Espírito Santo vai arrancando toda a pedra de tropeço do seu caminho, e aí vai cumprindo essa palavra. Salmo 143, verso 10: guia-me o teu bom Espírito por terreno plano. O Espírito Santo vai sempre te guiar por um terreno plano. O Espírito Santo vai sempre te guiar por um terreno plano. Ele nunca vai te conduzir por um caminho cheio de buraco. Ele vai sempre te guiar por um caminho plano, se você não for rebelde, tá bom? Um beijo no seu coração, que a misericórdia de Deus possa te assistir, para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, por favor, eu te peço que a pessoa que está ouvindo esse áudio possa entender mais sobre ser guiado pelo Espírito de Deus. Que eles possam entender, Senhor, que os pensamentos carnais são vãos e que o seu acho não vale de nada. A única coisa realmente que é verdade para as nossas vidas é aquilo que o Espírito confirma para nós através da sua palavra. Por favor, Senhor, envolva eles com teu Espírito. Aqueles que não falam em línguas, aqueles que não receberam o batismo com o Espírito Santo, toque a língua deles com brasa agora, que eles recebam o poder do Espírito de Deus agora, em nome de Jesus. Senhor, queima o coração deles para buscar cada vez mais a tua santa palavra. Querido, um dia estava um momento difícil na minha vida. E o Espírito Santo começou a falar para mim não ser como um cavalo e nem como uma mula. E Ele me colocou no coração esses salmos, essa canção. E guia-me, Senhor, com os teus olhos, sobre as tuas vistas me dá conselho. Não seja como o cavalo e a mula que precisa de freios. Guia-me, Senhor, com os teus olhos, sobre as tuas vistas me dá conselhos. Pois todo filho de Deus é guiado pelo Espírito. Ensina-me a fazer a tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. E guia-me o teu bom Espírito por caminhos planos. E guia-me teu bom Espírito por caminhos planos. Ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és meu Deus. E guia-me com teu bom Espírito por caminhos planos. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Seja incendiado pela palavra de Deus.